Meu nome é Leandro Gomes de Carvalho e eu vou apresentar o seguinte trabalho: os conceitos de pó na narrativa bíblica e poeira estelar, uma possível abordagem de integração fé, ensino e aprendizagem. Os outros integrantes desse trabalho são Egli Rodrigues Ferraz e Enio Carlos Duarte. Quando a gente pensa na filosofia adventista e o estudo da ciência da natureza, a gente tem que estudar as ciências da natureza de uma forma mais ampla e holística, porque o estudo da natureza ele deve ser baseado em dois livros, na Bíblia e também na própria natureza. Então, quando a gente estuda as ciências da natureza, a gente tem que pensar que esses dois livros não devem ser vistos de forma antagônica, pois o autor é o mesmo, é Deus. A integração entre fé, ensino e aprendizagem tem sido objeto de discussão de diversas instituições de cunho confessional. Então, destaca-se a filosofia adventista, também temos os presbiterianos e todas essas matrizes, essas orientações confessionais têm discutido como realizar essa integração fé-ensino. E um dos grandes desafios é como realizar essa abordagem, já que a gente vive numa sociedade pós-moderna, onde há um relativismo cultural muito grande, que vai rejeitar as grandes narrativas, como a narrativa bíblica. Então, um grande desafio. Então, para realizar isso, a gente tem, então, como norte desse trabalho, realizar a integração entre fé, ensino e aprendizagem a partir dos conceitos de poeira estelar e de pó, que está presente na narrativa bíblica, e aplicar o método dos 3 momentos pedagógicos para a elaboração de uma sequência didática que possibilita a integração entre os conceitos mencionados na disciplina de Ciências para o Ensino Fundamental 2. Então, para realizar essa integração, nós selecionamos algumas habilidades e cabe destacar aqui que a BNCC permite essa integração bíblica e científica. Então, selecionamos as seguintes habilidades: EF09, CI03, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Outra habilidade é F09C15, relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol e do Sistema Solar, as necessidades de culturas distintas, agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal. E a última habilidade é F09CI17, analisar o ciclo evolutivo do Sol, nascimento, vida e morte, baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta. Então, quando a gente olha a segunda habilidade, ali de ter diferentes explicações em culturas distintas, isso possibilita da gente integrar a narrativa bíblica à parte aí do ensino de astronomia. Então foi esse a nossa metodologia baseando aí na BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Então, para que a gente possa fazer a elaboração dessa sequência didática, a gente usou o método os 3 momentos pedagógicos, que foi proposto aí pelos autores Demetrio Delizoikov e Christian Mürken. Ele baseia-se em 3 momentos. O primeiro momento é uma problematização inicial, o segundo momento é a organização do conhecimento e o terceiro momento é a aplicação desse conhecimento. Bom, então, resultados da integração fé-ensino. Então, aqui a gente tem um desenho, está um pouco pequeno, ele mostra os diferentes cenários de evolução estelar. Então, dependendo da massa da estrela, a gente tem aí a fusão entre os núcleos atômicos, né? Se eu tenho uma estrela de pouca massa, a gente vai ter a fusão entre os átomos de hidrogênio, dando origem aos átomos de hélio.
Se a gente tem uma massa muito maior da estrela, ali na terceira linha, que vai de 8 massas solares a 25 massas solares, a gente tem um cenário que, além da fusão dos hidrogênios dando origem ao hélio, a gente pode ter a formação de outros elementos químicos mais leves, como hidrogênio, como nitrogênio, sódio, magnésio, e a gente pode chegar até o ferro. No último cenário ali que a gente tem entre 25 e 100 massas solares, a gente tem a possibilidade da criação de elementos químicos mais pesados, que pode dar origem à supernova. A supernova vai ser o evento onde você tem a explosão da estrela e a possibilidade de formação de elementos químicos mais pesados. Dentro da narrativa bíblica, a gente também tem o conceito de pó. Em Eclesiastes 3:20, é a seguinte citação: todos vão para algum lugar, e todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Então, na narrativa bíblica, tem aí que o pó é o que nos constitui. Em Salmos 103, versículo 14, também há outra citação a esse conceito: pois ele conhece nossas estruturas e lembra-se de que somos pó. Então, se a gente faz uma ponte entre o conceito de pó e também ao que a astrofísica estelar estuda, a gente vê que tem algum grau de semelhança entre os dois, pois os elementos químicos eles são formados nas estrelas, os diferentes elementos químicos. Bom, resultado aí da parte de momentos pedagógicos. A gente organizou os 3 momentos pedagógicos em 3 partes. A primeira parte, primeiro momento pedagógico, a etapa 1, aproximar os alunos da temática através de momentos de reflexão inicial. Etapa 2, apresentar um vídeo com a temática de que somos feitos de poeira estelar. Etapa 3, conduzir uma discussão sobre os termos científicos usados no vídeo, que a gente já até selecionou. Etapa 4, solicitar uma pesquisa de quais elementos químicos existem no corpo humano e nas estrelas. Segundo momento pedagógico, dividir os alunos para confeccionar uma tabela periódica. Etapa 2, analisar os resultados da composição química do corpo humano. Etapa 3, realizar uma aula expositiva dialogada sobre os processos de formação das estrelas. Etapa 4, levantar uma discussão sobre quais são as semelhanças e as diferenças da composição química das estrelas e do corpo humano. Último momento pedagógico. Etapa 1, pedir para os alunos pesquisarem sobre a composição química de outras substâncias da natureza e produtos manufaturados. Etapa 2, assistir um vídeo dentro do contexto bíblico sobre a origem do universo. Etapa 3, comparar com as pesquisas realizadas pelos alunos. E etapa 4, concluir sintetizando a visão bíblica e científica do assunto aí de conceito do pó e da parte da formação dos elementos químicos nas estrelas. Então, as considerações finais, a BNCC ela permite uma integração da abordagem científica e de diversas explicações da Terra e do Sol, o que permite fazermos aí uma abordagem holística sobre a origem das estrelas, a evolução das estrelas, a formação dos elementos químicos e o conceito de pó presente na narrativa bíblica. A comparação entre o conceito bíblico de pó e as nebulosas constituídas por poeira e gases que estão relatadas na astrofísica estelar apresenta algum grau de semelhança quando a gente abstrai possíveis antinomias entre esses dois conceitos, ou seja, possíveis contradições que aí eventualmente pode existir. Então essa foi a bibliografia que utilizamos. Agradecemos a atenção de vocês.